Paz e graça, paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo 666. Se você não sabe, saiba que o governo do anticristo será o governo político e religioso. Ok? Queridos, eu fiz um vídeo, primeira parte eu falei sobre os propósitos de Deus. E eu quero continuar falando nessa segunda parte dos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus na sua vida, na minha vida, na vida da humanidade, ok? Nós temos que compreender isso. Eu até ensino muito e falo muito sobre os ensinos, decretos. Eu falo do amor de Deus. Mas a palavra também diz que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Ambos andam juntos, ok? Então considere a bondade, o amor, o grande amor que Deus tem para com a humanidade, que Deus tem para com o seu povo. Mas também considere a severidade. Lembre-se que está escrito que Deus não poupou até mesmo o seu único filho. Ele não poupou Jesus. O Cordeiro do Senhor Deus, o Cordeiro sem pecado, o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. A palavra diz isso, que nós devemos refletir sobre isso, que Deus não poupou sequer o seu filho. Importa que não poupará a ti e nem a mim, ok? Então essa é a verdade de Deus. Devemos mostrar sim a bondade, mas também a severidade de Deus. Se Deus não poupou seu próprio filho, importa que não poupará a ti também e nem a mim, amém? Bem, queridos, e nesse propósito de Deus, ou o propósito que Deus tem na vida do ser humano, é que o ser humano se arrependa, se converta dos seus pecados, deixe do seu pecado e seja salvo. A própria palavra ensina que nosso Deus, Ele quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e seja salvo. Aí nós entrelaçamos a verdade da palavra, o qual nos relata e nos revela que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu unigênito, o seu único filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O grande amor de Deus, né, para com a humanidade. Ele amou os pecadores. Deus não ama o pecado. Deus não ama os teus pecados. Deus não ama os meus pecados. Mas Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. É interessante também nessa fala eu colocar para vocês que eu até digo que nós somos filhos de Deus pós, né, o seu projeto, se nós aceitarmos o Senhor Jesus. Do contrário, somos criaturas. E tem os filhos de Israel, tem os legítimos filhos de Deus. Nós somos os gentios, que fomos adotados e comprados com o sangue de Cristo. E nós observamos que lá no tempo de Israel, quando Jesus prega a passagem do rico Lázaro, do rico e do pobre mendigo Lázaro, a palavra ensina que Lázaro foi salvo e que o rico está queimando no inferno, e que o rico pergunta a Deus, né, se ele pode mandar Lázaro voltar aqui na terra, se pode Lázaro molhar lá o dedo na água e colocar na sua língua, pois lá está em tormento, em grandes chamas. E o Senhor diz não. Ele diz, filho amado. Então, irmão, veja bem que ele chama o rico que está queimando no inferno de filho amado. Filho amado, tu na terra só recebeste os bens, enquanto que Lázaro foi atormentado e hoje é consolado. Na verdade ele diz, filho amado, observe você que lá na terra só recebeste o bem, enquanto que Lázaro só recebeste o mal. Hoje tu é atormentado
e Lázaro é consolado. E ali você pode ler o texto, você vê que ele fala, chama ele de filho amado. Então, mesmo sendo filho, a justiça de Deus está atuando porque ele não obedecia, mesmo que sabendo do que deveria fazer. Pois o homem sabe que deve fazer o certo. Aquilo que ele quer para si, faça-se para o seu próximo. Ok? Bom, o que tem a ver então isso com os propósitos de Deus? Os propósitos de Deus está ciente diante de nossos olhos do certo e do errado, como eu acabei de falar. E nós precisamos tomar posse dessa vitória, tomar posse dessa, como se diz, dessa bênção que o Senhor deu para nós. Nós devemos tomar posse com certeza e nisso na obediência do Evangelho, daquilo que Jesus tem ensinado. Nunca vamos chegar à perfeição, porque é impossível nesse corpo caído, pecaminoso, nós chegarmos à perfeição. Por isso que Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus, ele tinha as mesmas prerrogativas dos homens, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha canseira, ele tinha emoções. Veja, quando Jesus teve sede, Jesus teve fome lá no deserto, quando o diabo ofereceu a ele uma tentação que se ele fosse filho de Deus, transformasse aquelas pedras em pães. Jesus teve sono, dormiu no barco. Jesus teve emoções que se florou a sua pele quando ele viu a família de Lázaro chorando devido à morte de Lázaro. Jesus também chorou, então ele tinha emoções, ele tinha sentimentos, mesmo sabendo de tudo o que havia nos céus, do projeto, ele sendo Deus, porque Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus e ele também é Deus. E ele chorou quando ele chegou também lá, olhou para as terras de Israel, Samaria, enfim, lá toda aquela terra de Israel, a terra prometida, e ele viu o que ia acontecer. Ele teve não teve a visão, mas ele viu, ele sabia do que ia acontecer, e ele começou a pensar naquilo que ia acontecer, porque ele é Deus, ele sabia, e diz que ele chorou quando ele olhou para as terras de Israel, sabendo de tudo aquilo que ia acontecer. Então, Jesus, o Verbo, se fez carne, se manifestou para nos dar o que? A salvação. Ele passou por tudo que tinha que passar, foi tentado, e diz a palavra que Jesus, mesmo assim, não pecou. Não houve pecado da parte do Senhor Jesus. Ele era Cordeiro de Deus, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse era o propósito do Senhor, nos dar, intermédio de Jesus, o reconcílio com ele, pois nós estávamos separados de mal do Senhor. Então, intermédio do Senhor Jesus, agora nós fazemos o reconcílio. No nome de Jesus, nós buscamos ao Pai, adentramos diante do Senhor no nome de Jesus. Não precisa ter um sacerdote, não precisa do pastor, não precisa de mais ninguém nesse mundo terreno. Somente no nome de Jesus, intermédio de Jesus, pelo seu sacrifício que ele fez por nós. Então, no nome dele nós entramos diante do Pai e o Pai nos recebe a nossa oração, recebe o nosso pedido e ele nos ouve em nome de Jesus. Esse é o propósito do Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. Irmãos, então é para você ver o quanto que a gente tem a misericórdia, o quanto eu e você temos o amor de Deus. Porém, nos propósitos do Senhor, nós devemos entender e compreender e viver naquilo que Ele tem nos colocado para nós. Alguns nascem e, como se diz, têm uma maior bondade no sentido de controle do Senhor. Alguns são ricos, outros são mais pobres, e isso sempre existiu e sempre vai existir. Por exemplo, lá, como eu disse anteriormente, tinha um rico, né, que era muito rico, e quem deu para ele aquela riqueza? Foi o diabo? Não, o diabo não tem nada a dar.
a não ser a permissiva de Deus de colocar, é claro, como está em Lucas 4, que foi colocado por um período de tempo as coisas na mão dele. Foi dado a ele, agora, sim. Mas nada pode vir a ser acrescentado na vida de uma pessoa se Deus não permitir. Então tudo vem do Senhor. Então aquele rico era rico e veio do Senhor. E ele era mau. Lázaro, que era mendigo, era pobre. E era pobre porque vinha da parte de Deus permitir que ele fosse. E Deus não mudara a sorte do mendigo Lázaro, que morreu pobre. Aí você vai ver a diferença daquele que servia e daquele que não servia, daquele que serve e daquele que não serve. Você observa aqui pela história, então morre o rico e Deus não tirou a riqueza dele, ele continuou sendo rico e morreu rico e foi para o inferno. O pobre também, Deus não mudou a sorte dele, ele continuou sendo pobre e ele morreu pobre. Morreu, quem buscou ele? Foi os anjos. E hoje ele está no céu sendo confortado. Então você tem que entender que os parâmetros de Deus, ele não distingue um do outro. Cada um, digamos, tem uma digital e cada um vai passar por aquilo que tem que passar. O mendigo tinha que passar por aquilo e Deus permitiu que passasse. O rico tinha que passar e continuar sendo rico e passou por aquele processo, e Deus, com a história verdadeira, sem interferir, Deus não interferiu, mostra para nós o que acontece com o rico e o que acontece com o pobre, o que acontece com aquele que serve e com aquele que não serve. O mendigo Lázaro morreu mendigo servindo a Deus. O rico continuou servindo ao Deus Mamon, ao dinheiro, e Deus não interferiu. Então, irmãos, nos propósitos da nossa vida existe isso. Há coisas que Deus pode fazer e Ele faz segundo a sua vontade, não a nossa vontade, como eu disse sobre aquele versículo lá do versículo sobre ai dos que contendem com o seu Criador, não passe de um cabo, certo? Como posso eu dizer, faça-me assim, faça-me assado, eu não quero ser assim, eu quero assado, se não faz, então me mata. Ficar afrontando Deus. Isso não pode acontecer. Mas, irmãos, tem coisas que, como eu disse na primeira parte, tem coisas que pertencem a você, que Deus quer dar a você, Ele vai dar. Talvez você peça um carro de 1 milhão, Deus não te deu um carro de 1 milhão, vai te dar um carro de digamos lá, de 50 mil, 30 mil, só para você ter uma comparação. Deus vai fazer isso. Ele não vai te dar um carro de 1 milhão, porque você não vai ter nem dinheiro, o teu salário não consegue pagar nem o IPVA do carro. Você vai criar uma mansão de 10 milhões, mas você tem um salário básico, digamos, 2, 3 mil aí, então você não tem nem condições de pagar, então Deus não vai te dar. Então é tudo perfeito diante do Senhor. Mas Deus pode abrir porta, pode fechar porta. Deus, isso que eu falei, que Ele pode dar e pode não dar. Ele pode dar o sustento de você dar uma casa de 10 milhões e dar o suporte de você ter mais que isso para pagar de impostos, digamos assim. Porém, irmãos, na vida nossa há um controle de Deus. E muitas das vezes nascemos desafortunados, pobres, miseráveis, e Deus, Ele começa a abençoar nós conforme a vontade dEle. Até mesmo ouvindo a nossa oração, Ele fala, vou fazer. E eu digo para vocês que Deus pode abrir portas, que Deus pode fechar portas, porque está escrito que Ele abre porta e ninguém pode fechar, Ele fecha a porta e ninguém pode abrir. Então nós sabemos disso, temos a confiança no nosso Deus. Deus, Ele, só pela sua palavra, Ele fez todas as coisas existir. Ele disse, haja luz e houve luz, haja porção de terra seca e houve porção de terra seca. Então Ele tudo pode fazer. E eu posso contar experiências também na minha vida, que eu mesmo, sendo jovem, como eu disse na primeira parte desse vídeo, que eu não tinha nada, que eu tinha medo onde ia parar, onde ia morar, não tinha uma casa para morar. Morava na casa da usina. Então eu tinha medo, então eu sempre falava, Senhor, prepara um dia, se o Senhor, na sua graça, tiver misericórdia, me conceda um terreno, me conceda uma casinha. Senhor, saí da fazenda, do mato, sem estudo, tinha malemar, como diz, né? Na roça, malemar, o ensino básico, nem incompleto. Então quando eu vim para a cidade, eu não tinha estudo.
digamos assim, no conceito primeiro grau, segundo grau, ensino médio, eu não tinha ensino médio, nem o regular. Então era muito sofrido para arrumar emprego, né? A sociedade politizada, do politicamente correto, não, tem que estudar, tem que ter primeiro, segundo grau. Então eu vim da roça, e daí? Sofrimento. Mas eu vi a mão de Deus operar na minha vida. E uma coisa que eu digo que é impossível, quando é uma vez, foi sorte. Tem sorte. E eu mesmo não tendo estudo, não tendo nem o básico, eu não tinha. Eu tinha o 4º ano. E desempregado, sofrendo aqui em Curitiba, eu era jovem, né? Lá meus 17 anos, porque eu batizei com 16, depois vim para Curitiba, né? Com 16, e naquela época de exército, 17 para 18. Então era tão complicado arrumar emprego. Uma época muito fria aqui em Curitiba, muito frio, congelava a água. E daí voltei para São Paulo, trabalhei de novo na roça, e voltei para Curitiba de novo. E aquele desemprego e aquela situação. E até que um dia, Deus na sua misericórdia abriu uma porta de uma, como se diz, numa agência de emprego. E eu fui lá trabalhar, era um serviço temporário. Era 3 meses temporário, só para suprir aquela demanda, e era numa multinacional. Só que eu entrei nessa multinacional numa terceirizada. E eu não tinha estudo. Fui, prestei serviço. E lá Deus abriu a porta. Lá tinha necessidade de ter o 2º grau completo, ter todas aquelas coisas, curso, aquela coisa toda. E quando eu venci o contrato, o gerente, o meu encarregado, o meu chefe de setor, chamou eu para conversar e disse: João, a empresa não pode fazer isso, não tem esse costume, mas nós vamos dar oportunidade para você, nós vamos efetivar você na nossa empresa. Gostaram do meu trabalho. Eles fugiram à regra de uma multinacional e me efetivaram, mesmo não tendo nem o ensino médio, nem o ensino regular. Eu tinha até o 4º ano. Então, você vê aí Deus atuando. Eu mesmo nesse tempo estava afastado do caminho do Senhor. Eu não estava indo para a igreja, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu era jovem. E nesse caso, resumindo a história, foi efetivado e eu passei a trabalhar numa multinacional alemã que existia na época, ela até acho que mais de 30 países. Era uma multinacional bem forte. É a VAP, aquela que fabrica aspiradores e máquinas de lavar, VAP. E aqui o nome dela era VAP. No conceito ali do nome era Oberdorfer, VAP do Brasil. Então eu trabalhei ali. E ali eu fiquei por um período de tempo, acabei pedindo a conta depois e saí e fui embora de volta para São Paulo, devido a problemas familiares. Então, irmãos, a história aqui é o quê? Como que pode um homem chegar numa multinacional, trabalhar num serviço temporário e depois, de repente, chega lá o gerente e fala: vou te colocar? Nossa, é sorte. Eu nunca vi como sorte. Eu vi a mão de Deus atuando ali. Talvez se eu contasse a história para alguma pessoa naquela época, ou como conta agora: ah, não, é sorte. Conseguiu trabalhar lá, foi sorte. Não foi Deus, para mim foi Deus. Passaram-se os tempos e eu fui trabalhar por conta e trabalhei muito tempo no estado do Paraná, no saneamento, como terceirizado também. E passou muito tempo, comecei a trabalhar também no saneamento básico. Fazia ligação de água da Sanepar. E ela agarrava por serviço, né? Fazia ligação, fazia rede. Logo após eu montei uma equipe e comecei a trabalhar para mim mesmo. Eu sendo, digamos, como se chama um gato, né? Gato, um empreiteiro. Então eu tinha uma equipe e dali eu comecei a trabalhar e granjear minha vida. Comecei a construir, peguei terreno, comprei o terreno, como tem uma parte que eu falo sempre que eu comprei um terreno, depois comprei mais um, né? Tudo tem meio desse trabalho. E daí chegou um tempo que o serviço começou a perder o valor e eu parei. Então eu comecei a trabalhar, a fazer bico, freelance, mas também estava ruim. Aí eu comecei a orar ao Senhor, falei: Senhor, abra a porta do emprego para mim, meu Pai, em nome de Jesus. E eu comecei a sofrer com muitas enfermidades.
muita enfermidade. E principalmente pedra no rim. Então eu sofria muito. Expelia aquelas pedras que saíam na minha bexiga, na urina, e, enfim, aquela situação, e exame, e o SUS, e marcava exame, e demorava a sair, e nunca consegui fazer a operação de tirar as pedras do rim, porque o SUS não dava esse suporte na época, eu não sei agora. Então eu comecei a orar, falei, Senhor, abra a porta de uma empresa boa para que eu possa ter um plano bom de saúde, para que eu possa operar, porque os médicos falavam que eu tinha que operar. Eles faziam ou falavam uma hipérbole: olha, seu João, o senhor tem um caminhão de pedra nesse rim, tem que tirar tudo. Mas como o SUS coloca na filha, e ficou anos e eu nunca conseguia. Então eu comecei a orar e pedir ao Senhor. E de repente o Senhor abre a porta numa empresa e eu vou trabalhar de encanador industrial e predial, e lá eu fico, construo aquela indústria ali juntamente com a equipe grande de funcionários de uma grande empresa. E no final acabou a obra e dispensaram todo o pessoal. E aquela empresa que nós construímos, ou aquela fábrica, era uma multinacional também, que existia, não sei agora, até ela existia em mais de 80 países. E aquele pessoal gostaram do meu trabalho de encanador. Eu fazia soldas da TIG, MIG, soldava inox, enfim, fazia vários tipos de solda, manutenção geral. Mudava layout, layout para lá, para cá, mudança, fazia de tudo. E quando acabou o serviço, eles me chamaram: João, você não quer trabalhar conosco? Eu falei: ok, que não quer trabalhar em multinacional? Era muito conceituada. Enquanto eu ganhava, digamos, R$1.000 naquela empresa lá de manutenção, numa empresa brasileira, lá me ofereceram 3.000, digamos assim. Olha a diferença, plano de saúde, e eu estava orando. E eu aceitei, dei o convite e falei: só tem um problema. Eu falei: o que vocês precisam? Tem que ter o 2º grau completo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E eu não tinha. Aí a gerente chamou eu para conversar e disse: seu João, nem chamou de seu João porque eu não era tão velho assim, né? Falou: João, é o seguinte, nós temos um projeto e tal, e queremos um para manutenção aqui. Nós temos o chefe de manutenção e precisamos do oficial de manutenção. Você não quer trabalhar conosco? Eu falei: sim, quero. O problema é que falaram que eu tinha que ter o ensino médio completo e eu não tenho. Tem que ter outras coisas e eu não tenho. Daí ela falou: eu vou conversar com o meu supervisor. Era uma gerente, na verdade, uma gerente mulher, e depois eu falo com você. E ela conversou, se acertaram, e ela me chamou, falou: olha, nós vamos contratar você, João, e nós queremos primeiro que você já se reingresse de volta nos seus estudos e termine os seus estudos. Termine o 1º grau e o 2º grau, que é o ensino médio. E com isso nós temos projeto de dar muitos cursos, te enviar para os Estados Unidos, que a matriz era nos Estados Unidos. E com isso você vai ter uma carreira próspera aqui na empresa. Nós vamos abrir exceção a você. Neste caso, a empresa não abre exceção para ninguém, mas neste caso nós fizemos uma reunião e vamos abrir exceção para você. Você vai ser registrado, você vai ser acolhido, só que você vai ter que começar a estudar e nós temos um grande projeto para você. Ok? Eu aceitei, é claro, porque eu via que era de Deus. Então, novamente eu vejo Deus abrir a porta a mim pela 2ª vez numa multinacional. E lá fui, fiz exame e comecei a trabalhar. Pula-se essa fase. Novamente, lá na frente eu saí dessa empresa, pedi a conta, teve uns problemas familiares de novo. Cristão tem problemas, cristão passa luta, como eu digo. E tive que sair da empresa. Novamente, em uma fase de desempregado, sofrendo. Mas agora eu já tinha 1º e 2º grau, né? E eu continuei a orar ao Senhor e pedir ao Senhor de novo, né? Porque abrisse uma porta de emprego para mim. Eu precisava. Porque as portas de empreiteiro não dava mais para trabalhar com saneamento básico, ligação de água, de rede, não dava. E eu pedi ao Senhor. Ok? Já continuo, irmãos, que o meu chip aqui já encheu, né? Então eu tenho que continuar. Já prossigo com o vídeo da segunda parte da segunda parte, ok?
Prosseguindo aqui, irmãos, na segunda parte, que não coube, eu achei que faria em 25 minutos, mas não deu. Então eu, irmãos, como eu disse, comecei a orar ao Senhor novamente, pedi ao Senhor que abrisse uma porta para mim de emprego novamente. E acredito vocês ou não, como eu disse na primeira parte e estou falando agora na segunda, eu trabalhei numa empresa multinacional sem ter estudo, sem ter nada, o Senhor me colocou lá dentro. Ah, sorte ou acaso? Não, foi o Senhor Deus que me colocou lá. Meu Criador, meu Deus, meu Pai, que é dono de tudo. Me colocou lá eu mesmo sem estudo. Ah, alguém pode dizer é sorte. Pode dizer você, mas eu creio que foi meu Deus. E conta o testemunho até hoje que foi o meu Senhor que fez isso. Logo após, eu saio dessa empresa e peço a conta e devido ao problema familiar, volto para São Paulo, volto para Curitiba de volta de novo e desempregado e no tempo do tempo ali eu peço novamente, Senhor, abra a porta do emprego para mim. E o Senhor abre a porta de novo do emprego numa multinacional novamente. E eu sem estudo, sem terminar os estudos e volto para aquela empresa novamente, só para concluir essa palavra, esse testemunho, digamos assim. Os propósitos de Deus que Deus tem, aquilo que é teu, ninguém vai tirar. E eu volto, né, e oro ao Senhor, o Senhor também me concede novamente um emprego na multinacional, mesmo não tendo, né, estudo. E lá fico por um período de tempo, e como crente é provado, crente tem altos e baixos, vai lá ver a história de Abraão, vai lá ver a história de Isaac, Jacó, todos têm altos e baixos, Davi, enfim, todos, sem exceções. Os cristãos têm altos e baixos, alegrias e tristezas, e somos provados, ok? Então eu já passei por 2 multinacionais sem ter estudo. Bom, no caso, eu sempre acreditei e creio que eu orei e fui ouvido, e fui agraciado, abençoado por meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo, ok? Passado esse tempo, eu também tive que sair dessa penúltima empresa, que foi, né, a segunda multinacional. Saí e fui trabalhar por conta de outro serviço. E acabei novamente, depois, chamado numa empresa, devido a eles verem meu trabalho, né, que era bom, e eles chamaram para trabalhar com eles, mas eu falei, no caso, aliás, não foi essa. Bom, passados esses tempos, eu tinha entrado nessa empresa que eu tinha entrado sem estudo, né? Então eu acabei terminando meus estudos e tal, né? Que eu trabalhei na Altec do Brasil, uma multinacional que tinha em mais de 80 países. Ela existe hoje ainda, ela está ativa aqui em Araucária, aqui no Paraná. Então, passados esses tempos, eu saí também por motivo pessoal, familiar, tive que também sair. E eu fui para São Paulo, né? Não deu certo lá, os empregos. Voltei para Curitiba e daí eu tava sofrendo, né? Faz servicinho aqui, ia colar. E num tempo de empreitadas não ia muito bem, valores baixos, né, no estado. E eu acabei, então, orando ao Senhor novamente, pedindo novamente, Senhor, abra a porta do emprego para mim. E o Senhor, então, abriu a porta de emprego na terceira vez, numa terceira multinacional. Trabalhei na Reitsch Brasil, uma multinacional alemã de novo. A primeira foi alemã, a última também foi alemã. E a do meio foi americana. Então eu trabalhei em 3 multinacionais, pela mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, conclusão dessa palavra. Aquilo que é para ser para você, ninguém pode tirar. Você tem que fazer sua parte, orar, pedir ao Senhor, e Ele vai fazer segundo a sua vontade. Não é a nossa vontade, mas segundo a dele, Ele vai fazer. Deus é bom, nós somos maus. A palavra diz que eu e você, nós, a humanidade é má. Vós sois maus e sabe dar boas dádivas a vossos filhos, diz a palavra. Imagine o nosso Deus, nosso Pai. Até a palavra diz, vós, se o vosso filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se o vosso filho pedir um peixe, você não vai dar uma cobra, um escorpião.
Não, você não vai dar, você vai dar um peixe. Então a palavra diz que nós somos maus e sabemos dar boas dádivas, boas coisas aos nossos filhos. Então, quanto mais ao vosso Pai que está no céu. Tanto que está escrito: pedir, pedir, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abrir-se-vos-á. Agora, nós temos que compreender e entender também que nem tudo que pedimos vamos ser ouvidos se não for a vontade do Pai. Tudo que pedir vos será dado segundo a vontade. Está escrito isso aí. Tudo que vos pedir será vos dado segundo a vontade de Deus. Ele sabe o que é bom para nós. Ok? Então você tem que entender isso. Eu fui ouvido e fui abençoado. Não me faz melhor que você, não me faz salvo, não. O que me faz salvo é em nome de Cristo, é em Cristo Jesus, e se eu obedecer os seus ensinos e doutrinas. Então, irmãos, nós temos que andar mediante a palavra, no nome de Jesus, e nós seremos ouvidos sim, segundo a vontade do Pai. Eu tive a graça de ser ouvido em minhas orações, em orações de emprego, em orações de curas, não só para mim. Eu orei por muitas pessoas, pedi ao Senhor e o Senhor, na sua misericórdia, em nome de Jesus, curou. Eu não tenho poder, mas eu tenho a boca para clamar, para interceder, porque a palavra diz que nós devemos levantar nossas mãos e orar, aleluia, abençoar as pessoas, os nossos irmãos, o nosso próximo. Ok? É o que diz a Escritura. Então, eu faço isso. E muitas das vezes eu vi na minha oração, em nome de Jesus, as pessoas ser curadas de enfermos, pessoas que estavam morrendo, cancerosas, enfim, tantas coisas eu vi na minha vida. Tem muitos testemunhos. Ok? Então, irmãos, o propósito da sua vida é salvação. As bênçãos, elas vêm a reboque, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor e a paz e graça a todos, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se assim nosso Senhor Jesus, nosso Deus e Pai quiser. Amém?